Oi, gente! Voltei para mais um vídeo desse canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre teatro de sombras. Bom, primeiramente eu quero contar para vocês que o teatro de sombras foi a minha primeira experiência lá em 2013, quando eu comecei a trabalhar com teatro de bonecos. Eu decidi que eu queria, no meu tempo livre ali do trabalho, eu queria pesquisar alguma linguagem que conversasse comigo, né? E você, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de terror, sempre gostei muito. E, decidi então estudar teatro de sombras, porque eu achei que o teatro de sombras conversava muito bem com o horror. E eu queria fazer peças de horror, porque eu achava que era diferente e tudo mais. Então eu comecei a fazer cursos de teatro de sombras e fiz ali muitos anos, foi uma pesquisa muito grande na minha carreira. Eu pesquisei o teatro de sombras de 2013 a 2016 numa companhia de teatro que se chama Companhia da Sombra. E depois disso, depois de 2016, eu continuei pesquisando teatro de sombras, mas eu fazia muito mais oficinas, eu ensinava muito mais teatro de sombras do que realmente apresentava, construía espetáculos sobre teatro de sombras. Inclusive, eu tenho um espetáculo de teatro de sombras que se chama Memento Mori, que em breve vai estar disponível para vocês assistirem aqui nesse canal. Esse espetáculo foi feito com teatro de sombras corporais, que também vai ter um vídeo aqui específico sobre teatro de sombras corporais para vocês. Mas eu quero conversar nesse vídeo com você, professor, professora, educador, educadora, que trabalha dentro de sala de aula com a linguagem do teatro. E às vezes a gente tem dificuldade para buscar material, né, para fazer as aulas acontecerem dentro da sala de aula. E o teatro de sombras é uma das formas mais interessantes para trabalhar teatro com os alunos em sala de aula. Tem várias formas de você trabalhar teatro de sombras e a gente vai falar um pouquinho sobre essas formas aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Daiane Baumgartner, eu sou marionetista, produtora cultural, trabalho com 3 linguagens do teatro de formas animadas. Eu trabalho com teatro lambe-lambe, com teatro de bonecos híbridos e com teatro de sombras. E nesse canal você vai aprender a fazer diversos bonecos, diversos tipos de bonecos. Você vai aprender sobre teatro de sombras, você vai aprender sobre teatro lambe-lambe, sobre produção e muito mais, porque eu vou ensinar tudo que eu sei para você nesse canal. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que vocês precisam para fazer teatro de sombras, de uma forma muito acessível. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma fonte de luz, ou seja, uma lanterna. Se vocês forem usar a lanterna, precisa ser uma lanterna que tenha um ponto de luz apenas, e não aquelas lanternas com várias LEDs, porque daí você vai fazer várias sombras. Ou a luz do celular, que é uma ótima luz para fazer teatro de sombras. E também você vai precisar de um lugar para projetar a sua sombra, né? E pode ser a parede, olha aqui, ó, como as plantinhas estão projetando a sombra aqui nessa parede, né? Então pode ser a parede da sala de aula, pode ser uma caixa de papelão, uma caixa de sapato que você vai cortar o fundo ali, vai colocar uma tela. E você precisa, se você for pegar uma caixa de papelão ou uma caixa de sapato para fazer a sua caixinha ali de teatro de sombras, você vai precisar de uma tela, né, de um tecido ali para fazer a tela. E aí, gente, é muito interessante, porque você pode usar folha de sulfite. A folha de sulfite é uma ótima tela. Papel vegetal também é uma ótima tela para você que está trabalhando em sala de aula. E aí você precisa de um objeto para você projetar a luz na sua tela, certo? Então pode ser recortes de papel mesmo, de papel cartão. Você usa papel cartão para recortar, cartolina para recortar as figuras. Você encontra várias silhuetas na internet já disponíveis, né? Desenhos para você imprimir, recortar e colar ou no papel cartão ou na cartolina. E você usa o palitinho de churrasco para você fazer ali a manipulação dessa silhueta. E você também pode utilizar o corpo como um objeto para você fazer teatro de sombras. Então são essas 3 coisas que você vai precisar: fonte de luz, um lugar para projetar a sua sombra e o objeto a ser projetado.
Então, como eu já falei aqui nesse vídeo, a primeira forma que eu vou apresentar para você trabalhar em sala de aula com os alunos é: você vai imprimir, você vai escolher aqui no Google, na internet, silhuetas e vai imprimir essas silhuetas, vai colar no papel cartão ou na cartolina, recortar, colocar um palitinho de churrasco e aí você vai brincar com os seus alunos de teatro de sombras dentro da sua caixa de sapato ou da sua caixa de papelão, onde você vai recortar o fundo e vai colar ali ou uma folha de sulfite ou um papel vegetal. Você pode usar a luz do seu celular mesmo para fazer a luz, né, para fazer a iluminação do seu espetáculo de teatro de sombras, ou você pode usar uma lanterna também com um foco de luz só para você fazer essa sua iluminação. A segunda forma que você tem para trabalhar com teatro de sombras em sala de aula é a sombra corporal dos alunos. E isso é uma atividade super legal. Você vai pegar lanternas e vai um aluno segura a lanterna e manipula a lanterna, vai jogando a luz em cima do outro aluno que vai estar de frente para a parede, olhando para a sua sombra e brincando com a sombra ali, a sombra corporal, dentro da sala de aula com uma lanterna apenas. Você só precisa da lanterna e os grupos, né, dos alunos para você dividir eles bonitinho e colocar eles ali para fazerem a sombra corporal, né? E aí eles podem inventar várias coisas. Isso abre a imaginação das crianças, né? Ela vai estar ali olhando para a sombra dela e aí ela vai poder fazer com as mãos, né? Teatro de sombras com as mãos. Eu vou deixar, eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês verem alguns exemplos de animais que podem ser feitos com as mãos, né? O corpo como um todo. Você pode brincar com a distância entre a parede e a luz. Então, quanto mais o aluno se aproxima da lanterna, maior fica a sombra dele projetada na parede. Quanto mais ele se aproxima da parede, menor fica essa sombra. Então, dá para fazer várias brincadeiras em relação a isso, com a sombra grande, com a sombra pequena. Vou deixar o meu depoimento aqui. Eu já trabalhei oferecendo oficinas de teatro de sombras para adolescentes, para crianças, em instituições dentro de escolas e também em centros culturais, no MIS, diversos lugares assim. E essa atividade de teatro de sombras, ela é extremamente lúdica, extremamente divertida, e você pode incluir, além do tema, né, teatro de sombras, né, de brincar com essa técnica, você também pode incluir assuntos dentro dessa temática, né? Então você pode incluir assuntos que você precisa trabalhar em sala de aula. Você não precisa ser exatamente um professor de artes para utilizar esse recurso dentro das suas aulas. Se você for, por exemplo, um professor de biologia, você vai falar sobre células, sobre o corpo humano, como funciona o corpo humano, você pode utilizar esse recurso do teatro de sombras para trabalhar os assuntos que você precisa trabalhar em sala de aula, para fixar o assunto na cabeça do seu aluno, porque você vai deixar a sua aula muito mais interessante, muito mais divertida, muito mais prazerosa, e aí os alunos vão fixar muito melhor a matéria. E eu não posso deixar, gente, de pedir para você deixar o seu like, deixar um comentário, nem que seja um coraçãozinho, que vai me ajudar demais. E se inscreve aqui, compartilhe esse vídeo com seus colegas, professores, professoras, que também podem se beneficiar dessa linguagem nas suas aulas e deixar aí a atividade em sala de aula muito mais lúdica, muito mais divertida. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.